Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos mais uma vez e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos, é isso aí. E eu trouxe pra gente falar hoje, olha só, Tex Gigante edição número 30, tá bom? Esse gibi foi lançado no ano de 2015, eu tenho ele, eu imagino que desde o seu lançamento, porém só agora que eu fiz a leitura do mesmo. Não porque eu tenho muita coisa, mas pra ler. Né? Eu tenho uma quantidade de gibis, dá para ler, mas esse aqui foi ficando, e a gente vai falar sobre ele nesse vídeo aqui. Então, a gente se vê depois da vinheta. Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui mais uma vez. E como eu já havia dito na edição de hoje, né, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a leitura que eu fiz recente, que é dessa edição aqui do Tex, tá bom? Pessoal, o Tex é um personagem conhecido por muitos, tá? A maioria das pessoas aí conhece o Tex muito mais do que eu, mas eu gostaria mesmo de deixar a minha impressão sobre o quadrinho. Histórias em quadrinhos, há muito tempo ela deixou de ser distração, tá? De uns tempos pra cá eu tenho saído desse meio aí. Tá, eu tenho buscado quadrinhos alternativos e eu tenho sido muito feliz nessa minha busca. O Tex é um personagem já de longas datas, tá? Já personagem bem conhecido, e o que me fez buscar essa leitura do Tex é o fato dele ser um quadrinho europeu, tá? Ele não é um quadrinho norte-americano, ele não é um quadrinho brasileiro, apesar de eu gostar muito dos quadrinhos brasileiros, tá? Eu acho assim, se você pegar todos os quadrinhos que eu tenho e que eu tenho lido, 50% são brasileiros, tá? Eu gosto bastante, tanto dos autores lá do passado, quanto dos autores recentes. A gente tem muita gente boa produzindo agora. Mas o fato que me chamou a atenção do Tex é estar lendo um quadrinho europeu, tá? De qualidade, um personagem forte, tá? Personagem muito bem elaborado. E o que é legal do Tex é que é uma visão do contexto americano, tá? Do oeste americano. É o oeste americano visto e contado por um não americano. Isso que eu acho legal. Tá? É uma história que não foram eles que contaram. Tá? E tanto que essa edição aqui, os autores aqui, eles fizeram uma pesquisa e trouxeram um embasamento histórico muito bom para essa edição. Tá? No início, lá no início, a gente tem informações sobre os autores, tá? Os criadores e os que desenharam essa edição aqui e escreveram o roteiro e tal. Mas a parte mais legal que eu gostei começa bem aqui, ó. Tá? Então aqui a gente já tem um personagem, tá, de um filme, se eu não me engano, o filme Django Livre, tá nesses canais de streaming aí. Tá? Então esse embasamento histórico aqui fala sobre a escravidão, tá? Fala sobre o negro, a perseguição dos negros, a dificuldade que o negro teve de se adaptar após o período da sua escravidão. O negro foi tirado do seu lar, né, lá na África, levado para as colônias nas Américas, e quando conseguiram a tão sonhada liberdade, eles não tinham o que fazer, eles não tinham valor para conseguir um trabalho digno, decente, tá? Eles não tinham condições de comprar roupa, eles não tinham condições de ter uma moradia, tá? Eles não tinham nada, então passaram por dificuldades. E o que é ruim é que a gente lê isso aqui e percebe que até hoje isso ainda acontece, tá? Até hoje isso acontece não só aqui, a gente sabe que isso acontece em grandes países aí, tanto na Europa quanto nas Américas, né? Então a gente vê essa dificuldade até nos dias de hoje. E essa história, essa edição, ela começa já com uma cena ali, ó, de uma grande propriedade de algodão no sul dos Estados Unidos e um negro fugindo, tá? Um escravo. Aí, olha só que interessante, olha a calça dele, tá? A calça dele é uma calça de presidiário, tá? Então aqui a gente, logo nos primeiros
nos primeiros quadros, a gente já percebe mais ou menos que tipo de narrativa a gente vai ter aqui. Vou fazer um resumo breve, tá? Porque eu pretendo escrever um artigo e publicar lá no blog depois, então depois vocês procurem lá no blog, hqpixel.art. Vou escrever um artigo e vou deixar lá, mas eu vou fazer um comentário, não vou fazer um resumo, vou fazer um comentário. Então, como eu disse, a história é embasada historicamente, tá? O quadrinho é embasado historicamente, muito bem embasado. Traz essa realidade que acontecia lá nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, por um período, os estados do norte foram mais, como que eu vou dizer assim, foram menos rigorosos com a questão da escravidão. E os estados do sul não queriam libertar os negros de forma alguma, tanto que o contexto aqui se passa ao sul dos Estados Unidos. Um grande proprietário de uma lavoura de algodão, ele não tinha dinheiro para pagar trabalhadores para a lavoura, faz um acordo com um juiz ali da cidade, e o juiz condena. O juiz pesa a sua mão na condenação quando é um negro, tá? Ele não é justo nas suas decisões. Então, quando é um negro, ele pesa e coloca uma pena muito alta e dá a opção, ou você vai ser preso, ou você vai trabalhar nas lavouras de algodão para pagar sua pena. Aí é lógico, ele preferia pagar, né, pagar sua pena com trabalho, né, lá nas lavouras de algodão, não recebia nada por isso. Então assim o cara manteve sua propriedade por muito tempo, tá? Empregando pessoas, né, pessoas condenadas. E ele dizia que era uma pessoa boa ainda por fazer isso. E o Tex, como ele entra na história? Ele chega na cidade, ele e o seu companheiro Kit, trazendo um prisioneiro para um julgamento. E entrega o prisioneiro para o xerife. E aí eles vão no salão da cidade, né, aquele salão onde o pessoal bebe ali e tal. Eles vão ali e conhecem a dona do salão, e essa dona do salão, ela tinha sido vítima de um atentado. Aí eles acham aquilo meio estranho, acabam perseguindo o cara que estava tentando agredi-la, tá? Começam a perseguir, e isso, a história se desenrola em cima disso. E esses bandidos que estavam fazendo a agressão contra a dona desse salão eram enviados do dono daquela plantação de algodão, tá? O dono da plantação de algodão enviou esses caras ali porque sabia que ela tinha algumas posses. Porque ele já estava quebrado e precisava desse dinheiro para se ver livre das dívidas e manter sua propriedade. E ele tinha seus acordos escusos com o juiz, então ele tinha a lei do seu lado, segundo ele. Mas o xerife, né, o delegado, ele não era uma má pessoa, mas ele ficava ali, esperto ali na história. E no desenrolar da história, o Tex e o seu companheiro, eles acabam chegando nessa fazenda, e depois o juiz mais o dono dessa propriedade se desentendem, um atira no outro. Resumindo a história, o Tex consegue provar que o juiz era corrupto, né, desbaratinou, né, aquela trama do cara ali e acabou com um negócio, né, um negócio clandestino ali. Era um regime de escravidão escondido pela justiça, né, pela lei. Então, pessoal, essa história em quadrinho, ela traz esse contexto, tá? Esse contexto. Então, uma coisa que eu já sabia, apesar de não ter lido, o Tex, ele tem uma postura política, tá? As histórias do Tex são bem políticas, tá? Eles tratam de temas como a escravidão, que, né, nesse gibi, eu não li ainda, mas eu já ouvi comentários de muitas pessoas que já leram, que falam que ele trata também de temas como a apropriação indevida de terras, tá? A questão indígena, tá, também. Então eles tratam de temas muito sensíveis daquela época em que os Estados Unidos estavam expandindo ali suas propriedades, tá? Caçando e matando indígenas, tanto que trazem o índio como vilão, né? Muitos filmes de cowboy, de faroeste, feitos nos Estados Unidos,
colocam o índio como o vilão, né? O cara malvado. Na história sempre é o cara malvado. E os gibis do Tex eu acho interessante que ele traz o outro lado da história. Tá? Ele traz o outro lado. Assim como ele traz aqui também o outro lado da história da escravidão. Então, são histórias para que a gente leia, né? Tenha nosso momento de reflexão, principalmente. Tá? Que gibi, pessoal, a história em quadrinho, eu não diria, esse aqui não é informativo, mas ele faz a gente refletir temas muito importantes, tá? Como esse, por exemplo, tá bom? Então, eu pretendo escrever depois um conteúdo falando sobre, vou me aprofundar mais em cima dessa história, sem dar muito spoiler, porque muita gente não gosta, tá? Muita gente não gosta, então vou escrever depois, deixar lá no blog. Talvez eu faça um outro vídeo para fechar, tá? Complementando o conteúdo aqui. Depois que a gente escreve, a gente começa a ver outras coisas que a gente não viu. Então, eu acho interessante. Então, quero deixar a dica, se você não leu o Tex ainda, leia. É um personagem interessante para você ler, tá? Para sair desse mundinho Marvel e DC, a gente tem que sair desse mundinho aí, porque tem muita coisa boa, muita coisa interessante pra gente ler, pra gente assistir, pra gente ouvir, tá? Deixar um pouquinho de lado também, ficar só na frente do computador ou do smartphone ali vendo vídeo. Vamos ler um pouquinho. A gente assiste os vídeos, mas a gente precisa ler também, pessoal, porque ler faz muito bem pra gente não ficar bitolado com coisas, né, fúteis por aí. Então é isso. Dica de leitura pro fim de semana, Tex Willer, para que a gente possa ter uma visão mais legal, uma visão mais crítica, tá? do mundo do faroeste norte-americano, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Já ia me esquecendo, ó. Se você não curtiu o vídeo, curte aí agora, aproveita, curte, dá uma curtida e se inscreve se você gostou do conteúdo e gostou da proposta, principalmente, tá? Porque conteúdo ainda tem pouco, tô iniciando, mas a proposta é essa. Então, se você gostou da proposta e acredita, se inscreva, segue, acompanha, deixa comentário, tudo muito bem-vindo, muito obrigado pela leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!